O índice de confiança da indústria da Fundação Getúlio Vargas recuou 1,2% entre abril e maio de 2011. Com esse resultado, o índice mantém uma tendência de queda que já havia iniciado em janeiro, mas os movimentos vinham sendo até mais suaves. Essa queda trouxe o índice ao patamar mais baixo desde novembro de 2009. Uma novidade também no mês de maio é que o índice da situação atual, que vinha se mantendo relativamente estável, até em alta nos últimos meses, agora caiu. O ISA caiu 1,7%, depois de se manter ou estável em alta entre fevereiro e abril. Né? Isso dá uma nova cara à desaceleração, porque entre janeiro e maio, entre janeiro e abril, somente o índice de expectativas vinha caindo. Seja como decorrência de expectativas, simplesmente dos empresários, com base nas medidas macroprudenciais e na puxada da taxa de juros, seja pela dinâmica de crescimento da indústria, mas olhando somente no horizonte mais à frente, as empresas vinham começando a se tornar um pouco menos otimistas em relação à possibilidade de continuar crescendo na mesma velocidade, enfim, manter o ritmo de atividade que a indústria estava apresentando no início do ano. Mas agora, em maio, a percepção chega ao momento atual. Realmente, em maio, a percepção sobre a situação da indústria é pior. Um indicador que que reflete bem essa interpretação de que, de alguma forma, as medidas macroprudenciais já começam a surtir efeito na economia, é a continuidade da piora na percepção das empresas em relação à demanda interna. A demanda interna continua sendo gradualmente ajustada, as empresas não... o percentual de empresas que considera o nível de demanda interna forte, ele foi caindo ao longo do ano, era de cerca de 30% em dezembro, agora já está em 20% das empresas. Então, vai mostrando que realmente há uma influência do quadro interno. No resultado de maio também chama a atenção uma desaceleração que está acontecendo no segmento de não duráveis, embora o segmento de duráveis também perca um pouco do fôlego, mas não é no mês de maio, a maior influência sobre o índice não é tanto o segmento de duráveis, que poderia ser o mais influenciado pelas medidas macroprudenciais nesse momento, mas o segmento de não duráveis, o que pode ter alguma relação com o efeito preço, seja sobre a demanda interna ou sobre a demanda externa. Nós percebemos que no caso do setor de alimentos, por exemplo, que tem observado quedas tanto na confiança quanto no nível de utilização da capacidade instalada nos últimos meses, um segmento que está mostrando menos força a cada mês é o de abate de animais, que é um segmento muito forte no mercado externo também. Então é possível que esse efeito preço, que também ocorre fora do país, ele impacte, do ponto de vista das exportações, parte desse setor de não duráveis e mais especificamente de alimentos. Por fim, as previsões para a produção no próximo trimestre continuaram cedendo, o indicador de produção prevista, que começou a cair mais forte a partir de março, cedeu um pouco mais em abril e agora, em maio, ele alcança o patamar de 126 pontos, que está muito próximo da média histórica e que realmente confirma que o segundo trimestre já é bem mais fraco do que o primeiro trimestre do ano na indústria. É um fato também confirmado pela evolução do nível de utilização da capacidade. O NUSE ficou estável em maio, 84,4, né, 0,5 ponto percentual abaixo do nível de dezembro, quer dizer, mesmo com a recuperação do primeiro trimestre, e que agora nós vimos no resultado que está sendo divulgado hoje pelo IBGE, com uma desaceleração mais forte em abril,
mas a indústria ainda estaria crescendo numa velocidade, num ritmo moderado, mas como a indústria também andou investindo, essa expansão de capacidade vem mais do que compensando esse ritmo de crescimento moderado da indústria. E, com isso, o nível de utilização da capacidade produtiva não vem crescendo. Em síntese, o resultado da sondagem mostra a indústria de transformação com uma perspectiva menos favorável para esse segundo trimestre, em termos de crescimento, em termos de percepção sobre a demanda interna, principalmente a desaceleração em relação à demanda interna, e uma percepção também que vai piorando em relação ao ambiente geral dos negócios, seja no momento, seja nos 6 meses seguintes. Mas todos esses movimentos são movimentos relativamente não muito abruptos, são movimentos discretos que colaboram para um cenário de desaceleração gradual do ritmo de atividade a partir do segundo trimestre, compensando, em contraposição à reaceleração que a indústria verificou no primeiro trimestre de 2011.